Olá, senhores. Dando continuidade à nossa aula de processo de propagação de calor. Hoje nós vamos fazer dois exercícios, né? E, por favor, preste atenção. Vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz assim, ó: identifique o principal tipo de propagação de calor, condução, convecção ou radiação, que ocorre em cada uma das situações descritas a seguir. Então, primeira situação. Primeira situação diz assim, ó: a extremidade de uma barra de metal é colocada em uma fogueira e depois de pouco tempo a barra toda esquenta. Então, que tipo de propagação de calor é esse? Em que uma barra de metal, quando colocada uma das suas extremidades em uma fogueira e depois ela vai esquentando, né? Senhores, esse tipo de processo de propagação de calor que ocorre de molécula para molécula e que ocorre em corpos sólidos, nós chamamos de condução térmica. Então essa barra ela esquenta devido à condução térmica. Letra B. Objetos próximos de um forno, mas não em contato com eles, se aquecem. Então, que tipo de propagação de calor é esse? Senhores, observe só, o objeto está próximo da fonte de calor. Ele não está em contato com a fonte de calor. Se ele não está em contato com a fonte de calor, senhores, mesmo assim ele se aquece, então ele deve se aquecer devido à radiação térmica, devido à propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. É isso que acontece. Letra C. Em locais de frio intenso, as casas são dotadas de janelas com vidros mais espessos. Então, observe só, você está numa casa e essa casa, né, tem janelas de vidro e esse vidro é bastante grosso. Por que esse vidro é bastante grosso? Que é para o calor não sair para o ambiente externo. E isso é devido ao que, senhores? É devido à condução térmica. Isso porque quanto mais grosso for a parede, mais dificuldade o calor vai ter para entrar ou, teoricamente, para sair. Isso é devido à condução térmica. Isso porque o calor ele vai se conduzindo de molécula para molécula, de molécula para molécula. Como a parede de vidro é muito grossa, então vai demorar mais para esse calor chegar do outro lado. Vamos lá, senhores. Letra D. Aparelhos de ar-condicionado são instalados na parte superior do ambiente. Ora, senhores, o que o aparelho de ar-condicionado ele faz? Ele não joga ar frio para dentro do ambiente? Esse ar frio não tem uma temperatura baixa? Então, se o corpo tem temperatura menor, significa dizer que ele tende a descer. Se a temperatura dele aumenta, ele tende a subir. Então, você coloca esse ar condicionado na parte superior justamente por isso, porque aquele ar frio ele cai. Então, quando ele cai, né, o ar quente que está embaixo tende a subir e aí o ar começa a circular pelo ambiente, provocando assim uma corrente que nós chamamos de corrente de convecção. E esse processo de propagação de calor nós chamamos de convecção térmica, tá bom? Nós chamamos de convecção térmica. Segunda questão. A segunda questão caiu no Enem e diz assim, ó: numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação térmica, de irradiação solar. No local solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando um deslocamento do ar da superfície que está mais fria, no caso o mar. Então, o que nós temos aqui durante o dia? Durante o dia, o solo ele esquenta mais rapidamente,
do que a água do mar. Então, a temperatura do solo é maior do que a temperatura do mar. Então, se a temperatura do solo é maior, significa dizer que o ar que está próximo ao solo, ele vai esquentar. Quando ele esquenta, ele tende a subir. O ar, ele sobe próximo ao solo. Quando ele sobe, ele provoca uma região de baixa pressão. Em consequência disso, senhores, no mar, a temperatura do ar está mais fria, então o ar ele tende a descer. Como o ar que está no solo sobe, o ar que está sobre o mar vem e ocupa esse lugar, provocando assim um vento, uma brisa, que nós chamamos de brisa marítima. Então, a brisa marítima é o vento que vem do mar para o continente, devido à diferença de temperatura entre o mar e o continente, entre a água e o solo. Agora, senhores, durante a noite esse processo se inverte. Vamos ver isso. Então, à noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, também leva mais tempo para esfriar à noite. O fenômeno noturno, chamado de brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Vamos lá. Então, aqui você tem a lua, para caracterizar a noite. Durante a noite, o mar ele fica mais quente. Ele está mais quente. Por que ele está mais quente? Porque assim como ele tem facilidade, ele tem dificuldade para esquentar, ele tem também dificuldade para esfriar. Então, durante a noite, ele leva mais tempo para poder esfriar, então ele vai ficar mais quente do que o continente. Então, o continente aqui, o solo, ele vai estar mais frio, a areia da praia é mais fria. Não é isso? Então, esse ar aqui que está próximo à praia, ele tende a descer. E o ar que está aqui próximo ao mar, como o mar está mais quente, ele tende a subir, provocando assim sobre o mar uma região de baixa pressão. Então, o que vai acontecer? O ar ele vai soprar do solo do continente para o mar, provocando assim uma corrente de ar, uma corrente de convecção, chamada de brisa marítima. E esse processo de propagação de calor nós chamamos de convecção térmica. Então, qual seria a alternativa que explica corretamente a brisa terrestre? Senhores, a resposta correta é a letra A. O que diz a letra A? O ar que está sobre a água se aquece mais, isso durante a noite. E, ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Então, é isso que acontece, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, se cuidem e fiquem em casa.